27 de junho, o dia do apocalipse. Um ano atrás, nesse dia de hoje, ia ao ar a terceira e a última temporada de Dark na Netflix, série que, na minha opinião, muito tendenciosa, é a melhor da plataforma, mas o público do site Rotten Tomatoes concorda comigo e o site também elegeu Dark como a melhor série da Netflix. Ninguém esperava que a primeira série original Netflix da Alemanha fosse ser o sucesso que ela se tornou. Ninguém, nem mesmo os seus criadores, mas ainda hoje, um ano após o fim, o fandom da série ainda fala avidamente sobre ela. Por isso, eu quero te convidar a embarcar nesse especial comigo, que eu já adianto para vocês, não termina aqui nesse vídeo não, essa é só a primeira parte. Aqui nós vamos visitar as primeiras escolhas, os avanços, a escolha de elenco e todo o processo de construção desse universo que bugou tanto a nossa mente. Meu nome é Matheus Mendes e sejam muito bem-vindos ao especial Dark, um ano do fim. Eu tenho pensado em fazer esse especial desde o lançamento da terceira temporada da série. Quem acompanha o meu canal desde antes do lançamento da última temporada de Dark, lembra que na época meu canal ainda era bem pequeno. Diversos outros influenciadores já tinham recebido todos os episódios antecipados, mas eu ainda não. Mas vocês fizeram campanha, tuitaram pra mim, tuitaram pra Netflix, e no final das contas eu tive acesso aos episódios antecipados, mas eu fui ter esse acesso, eu comecei a assistir faltando assim poucos dias pra estreia. Quando a terceira temporada de Dark estreou na Netflix, eu entrei naquela maratona frenética de gravar, editar, roteirizar, fazer vídeo, e quando eu acabei a minha série Dissecando Dark, que foi a série onde eu analisei todos os episódios da série, eu tava cansado. Então o especial, que na época eu tinha planejado para fazer logo após o lançamento da terceira temporada, eu deixei um pouco para depois. Mas esse depois acabou não chegando porque saíram diversos outros lançamentos importantes que eu cobri aqui no canal, e quando eu fui voltar para fazer o especial, Dark já tinha passado o hype. E aí eu pensei, já que o hype já passou, eu vou guardar essa ideia para trabalhar ela no momento oportuno, e eu acho que chegou o momento, agora com o aniversário de um ano do fim da série. Então eu espero muito que vocês gostem desse vídeo que eu preparei com todo carinho. Mas não tem como falar de Dark sem falar de Baran Bodar e a Yank Freeze. Os cabeças por trás de todo esse sucesso são parceiros de longa data. Baran e Yank se conheceram na Universidade de Televisão e Cinema de Munique, lá em 2003 aproximadamente. E desde então eles criaram uma conexão que já provou ser benéfica. Logo após se formar na faculdade, o Baran começou a trabalhar dirigindo alguns comerciais, alguns curtas-metragens, alguns videoclipes, enquanto a Yank foi trabalhar como produtora para uma empresa alemã. A união de trabalho, vida pessoal e casamento aconteceu em 2010, quando o Baran lançou o seu primeiro filme para os cinemas, chamado The Silence. Mas aí você, fã fissurado de Dark, que conhece tudo sobre a vida do Baran, vai comentar aí, não, Matheus, você está errado, porque o primeiro filme do Baran Bodar foi Under the Sun. E realmente você está certo, só que Under the Sun não é um filme para o cinema, não foi um longa-metragem. Esse filme foi um média-metragem. Under the Sun foi basicamente o TCC do Baran Bodar, sabe? Foi o filme de formatura que ele roteirizou e dirigiu, e na época ganhou certo destaque na Alemanha. Esse filme acabou sendo indicado a alguns prêmios de cinema para jovens cineastas e tal. Então assim, o filme foi meio que aclamado, mas ainda era um média-metragem, não era um filme para os cinemas. Baran se aventurou mesmo para o cinema com The Silence, filme onde ele assina o roteiro e a direção, e a Yank veio trabalhar com ele, assinando, trabalhando junto, na verdade, na produção do filme. Yank já tinha certa experiência com produção, Baran já tinha certa experiência com direção, eles se juntaram e acabaram gostando de trabalhar juntos. 4 anos depois, estrearia o filme que mudaria a vida desse casal para sempre e que abriria as portas para Dark. Who Am I, um filme de 2014, foi o primeiro filme roteirizado pela Yank Freeze. Ela escreveu o roteiro em parceria com o Baran, que também ficou responsável pela direção do longa. E esse filme foi um grande sucesso, foi um filme arrasa quarteirão. Foi o primeiro filme de suspense desde os anos 80 a atingir o topo das paradas do cinema alemão. O sucesso foi tanto que o filme quebrou as barreiras do seu país e começou a chamar a atenção de Hollywood, inclusive. A Warner Bros. Comprou os direitos do filme para fazer um remake, colocando o David Goyer na direção. Aparentemente esse projeto foi engavetado porque, pesquisando, eu não consegui achar mais nenhuma notícia sobre esse filme. Mas só para te localizar, para dar importância suficiente para esse nome, David Goyer é um dos roteiristas do filme Batman vs Superman, e ele também está trabalhando nos roteiros da próxima grande aposta da Netflix, The Sandman. Então assim, a Warner Bros. Pensou alto para o remake do filme do Baran e da Yank, porque eles acreditavam que pudesse ser realmente um sucesso global. Mas se você quiser assistir o filme original, o filme roteirizado pela Yank e dirigido pelo Baran, está no Amazon Prime Video com o nome de Os Invasores. Pois bem, Who Am I estreou na Alemanha em 2014, mesmo ano que a Netflix estava entrando no país. E nessa época, vocês se lembram bem que a Netflix estava querendo ampliar bem o seu catálogo
catálogo, investindo em produções originais. Até aquele momento, ele só tinha o House of Cards como uma série de sucesso da plataforma. A Netflix precisava incrementar o seu catálogo e começou a desbravar a Europa. Na Itália, eles investiram em Suburra, uma série original. Na Espanha, eles investiram em As Telefonistas, uma outra série original. E na Alemanha, eles deram de cara com esse grande sucesso que era Who Am I, ficaram interessados pelo filme e foram atrás do Baran e da Yantes para ter uma conversinha. Nessa conversa, a Netflix expôs o seu interesse pelo trabalho deles. Who Am I era um sucesso de público, um sucesso de crítica, eles queriam muito fazer alguma coisa do tipo para a Netflix, né, original para a plataforma, só que a ideia inicial era fazer uma espécie de spin-off do filme. Eles queriam uma série derivada do mesmo, eles queriam uma série da história do filme Who Am I. Então vocês percebem, né, que nessa conversa inicial, a ambição da Netflix não era atingir o público global com essa série. A Netflix queria primeiramente se firmar na Alemanha, e fazer uma série de um filme que é sucesso no país inteiro seria bom, porque despertaria a curiosidade no público alemão de conhecer a plataforma. Mas deu tudo errado, porque a série que viria a ser criada por esses dois produtores seria uma série que teria 90% da sua audiência fora da Alemanha. Tô brincando, né? Óbvio, não deu nada errado, deu tudo muito certo. Dark estourou, foi sucesso no mundo inteiro e é, até hoje, a melhor série da Netflix e só a minha opinião importa. Mas Baran e Yantes, de cara, já rejeitaram essa ideia. Eles não estavam nem um pouquinho interessados em fazer uma história da série, de um filme que eles já fizeram, eles achavam isso muito ruim. A Yantes já disse em entrevistas que ela não gosta de repetir histórias. E nisso a Netflix deixou meio aberto para eles. Falou assim, não, beleza, então pensa aí e depois vocês me apresentam alguma ideia. Porque estamos muito interessados em investir em vocês dois para produzir a primeira série original para a Netflix da Alemanha. Yantes contou em uma entrevista que na época ela e o Baran tinham começado a trabalhar em uma série criminal que abordaria crianças desaparecidas. A série ia seguir um estilo mais dramático, alguma coisa nessa pegada aí, só que na verdade eles não estavam gostando muito da história, eles começaram a criar aquilo, só que eles ficaram enjoados dela e largaram de mão. A série estava, abandonada na gaveta já fazia uns anos. E ao mesmo tempo eles estavam trabalhando na criação de uma história para um filme envolvendo viagem no tempo. Então assim, as coisas estavam ali, prontas para se juntar. Foi um brainstorming doido, eles colocaram na mesa todas as ideias que eles tinham. Colocaram trabalhos antigos, trabalhos atuais, trabalhos engavetados. O que a gente pode tirar de bom disso aqui? Eles ficaram olhando, né, aquela mesa cheia de anotação, cheia de trabalho, para tentar tirar uma ideia decente para apresentar para os executivos da Netflix como uma possível série. Foi nesse momento que as coisas quase se casaram. De um lado da mesa estava a série, que eles já nem gostavam mais, porque estava uma série chata, uma série criminal e dramática envolvendo crianças desaparecidas. E do outro lado da mesa estava a história desse filme envolvendo viagem no tempo, e eles se casaram. Por que não juntar os dois, não é mesmo? E essa foi a ideia que eles apresentaram para os executivos da Netflix, que gostaram, deram um ok, e assim Dark começou a nascer. Vocês perceberam que não foi nada natural, foi completamente sob pressão. Eles estavam doidos para ter uma ideia decente e começaram a remendar, né, uma concha de retalhos daqui e dali, e que bom que saiu uma história boa. Eu digo isso porque esse processo de criação dos dois foi bem diferente do que acontece com a maioria dos autores de histórias muito famosas que ganham o mundo. Por exemplo, a J.K. Rowling, autora de Harry Potter, disse que ela estava numa viagem de trem e Harry Potter simplesmente surgiu na cabeça dela. Quando ela terminou a viagem, ela já tinha os personagens principais bem definidos e o rumo da história também. O George R.R. Martin, autor de Game of Thrones, disse que ele estava trabalhando em outras coisas quando surgiu na sua mente essa cena do Bran caindo da torre e tudo mais, essa cena que viria a se tornar o primeiro capítulo de Game of Thrones. A cena chegou pronta na sua cabeça, ele escreveu e a partir dali ele desenvolveu a história. Geralmente ideias incríveis surgem do nada, não sei se é coincidência, se é intervenção divina, não sei o que é, mas com Baran antes foi diferente. Eles foram no level hard da coisa, pensando, sofrendo, ficando doidos até conseguir tirar uma história minimamente decente para apresentar para os executivos da Netflix, e foi a ideia, né? Claro que depois que a ideia foi aceita, Baran e Yantes ficaram super animados, né? Afinal de contas, a Netflix é um serviço de streaming global, e isso era uma chance única que eles tinham de alcançar um público jamais imaginado. E de fato, em 2016, pouco tempo antes de começar a filmar a primeira temporada, eles deram uma entrevista dizendo estar super animados com aquele projeto. Com a Netflix, eles alcançariam um público internacional imenso, e eles esperavam que tanto os alemães quanto as pessoas de fora da Alemanha curtissem aquela história. E nisso, a maratona começou, e que maratona, viu? A primeira temporada de Dark levou 151 dias
para ser filmada. Foi a temporada que mais demorou para acontecer, né, as filmagens, mas o Baran disse que quando ele chegava para gravar, sei lá, ele estava no dia 100 de gravações. Quando ele chegava no estúdio, as pessoas estavam com energia tão incrível, né, os atores, o elenco, todos os técnicos de câmera, todo mundo no estúdio estava tão feliz, tão alegre, que ele ficava muito confiante com a história que ele estava contando. Baran dirigiu todos os 26 episódios da série, enquanto a Ianthe Friese, sua esposa, roteirizou todos eles. A Ianthe é a verdadeira cabeça por trás da história de Dark. Ela foi a pessoa responsável por pensar em todos os plot twists que a gente ficava. Caramba! Mas a verdade é que eles foram bem parceiros durante todo o processo, sabe? A Ianthe dava dicas para a direção do Baran, enquanto o próprio Baran dava dicas para ela de como o rumo dos personagens deveria ser. Segundo Baran, Ianthe foi essencial para a direção também, porque ela era a pessoa que o trazia para o chão. Porque às vezes ele pensava, não, vou fazer um take aéreo mega complexo, a Ianthe olhava para ele e falava, não, esse take aí você quer fazer porque você quer andar de helicóptero, né, meu querido? Então, assim, vamos ser sinceros, essa cena não vai agregar nada pra história. Aí ele pensava, é verdade, e cancelava a cena. Então foi esse processo de cooperação durante todas essas temporadas, um sempre ajudando o outro. Mas não tem como a gente falar da criação de Dark sem falar do seu elenco, né? Porque o que foi aquilo, gente? O elenco de Dark foi um show à parte. E a pessoa que nós precisamos parabenizar e aplaudir por isso é a senhora Simone Bor. Que processo, sério. Que casting excepcional ela fez. O próprio Baran bo fez um post em especial para ela no seu Instagram, a parabenizando pelo casting excepcional, porque, assim, uma série contando viagens no tempo, né, uma série onde a gente veria 3 versões diferentes do mesmo personagem, as similaridades entre eles era uma coisa cânone, precisava ter. E ela conseguiu. Tem gente que acha até hoje que o ator do Ulrich de meia idade e do Ulrich mais velho é a mesma pessoa, só que com maquiagem. Eu achava isso em relação ao Helg. Na segunda temporada, a gente já tinha cravado que era o Bartosz, aquele cara que morre no começo do primeiro episódio, pela semelhança. E a semelhança era cânone. E tem também a semelhança entre o ator que faz o Magnus mais jovem, né, de meia idade, e o Magnus mais velho. Cara, putz, não dá nem pra falar. A semelhança foi bizarra demais. Muito parabéns pra Simone Bor pela escolha do elenco. E, aliás, isso só foi possível porque a Netflix deu carta branca para que eles selecionassem quem eles quisessem. Geralmente, né, o estúdio que vai distribuir a série e tal, eles dão palpite no elenco. Mas a Netflix não, falou assim, eles foram bem sinceros. Eles falaram, olha, nós não conhecemos os atores alemãos, então selecionem os bons. A Netflix deu o dinheiro e falou, ó, vai ser feliz. E aí os showrunners fizeram um milagre. Apostar na Simone Bor para fazer a escolha do elenco foi uma decisão muito sensata, né? Hoje em dia a gente vê isso, mas na época foi um processo de seleção todo muito difícil. Ianthe explicou em uma entrevista que quando eles selecionavam um ator para fazer certo personagem, as outras versões desse personagem deveriam se parecer com esse ator que já foi selecionado. Por exemplo, eles selecionaram o Louis Hoffman para fazer o Jonas. Logo, o Jonas de meia idade precisa ser parecido com o Louis Hoffman. E com isso, eles tinham 3 grupos de atores para fazer testes e selecionar. Eles tinham os atores mais velhos, eles tinham os atores mais jovens e eles tinham os atores adolescentes e crianças. E você vai concordar comigo que nessas circunstâncias, quanto mais opção você tiver, melhor, né? Se você tiver muita opção de ator velho para selecionar, você vai poder selecionar o bom que melhor se parece com o ator de meia idade que você já selecionou, porque o de meia idade vai ter mais tempo de tela. Segundo a Ianthe, esse processo foi muito difícil, só que o mais difícil foi selecionar mulheres de meia idade. Segundo a Ianthe, em uma entrevista, a carreira das atrizes começa a decair depois que elas passam dos 40 anos. E quanto mais velhas essas atrizes vão ficando, menor é a probabilidade dela conseguir um papel. E assim, a carreira acaba ficando de lado. Nesse sentido, a atriz mais difícil de ser selecionada foi a velha Inês. Pois é, a Inês foi a pessoa que mais deu trabalho para Simone Bor chegar e cravar no ponto final da coisa. A dificuldade em selecionar foi um dos grandes contrastes do elenco mais velho para o elenco mais jovem. Mas uma outra grande diferença, que essa é até divertida, é em relação às filmagens. Enquanto o elenco mais jovem se divertia nas gravações, o elenco mais velho achava aquilo tudo um inferno. Mas calma, não é tão ruim quanto parece, eu vou te explicar. Louis Hoffman, que interpretou o Jonas na série, disse em uma entrevista que o Baran bo cogitou em gravar todas as cenas dele na chuva, e ele já ficou assim meio assustado. Quando o Baran mudou de ideia, ele só agradeceu a Deus, né? Porque isso era uma vitória. Mas mesmo assim, teve muita cena na chuva, e eles tiveram que gravar molhados, de noite, no frio, porque eles gravaram durante 151 dias, obviamente, eles passaram períodos que o clima estava mais frio mesmo. Só que como o elenco jovem estava meio que todo mundo junto ali, eles ainda conseguiam rir, ainda conseguiam fazer alguma palhaçada, porque estava todo mundo no mesmo barco. Já o Oliver Masuzi, que interpretou o Ulrich, ele gravava muitas das suas cenas sozinho, ou então contracenando apenas com um ator mais velho também, e ele achava uma coisa horrorosa, ele achava um inferno gravar aquelas cenas todo molhado, na chuva, de noite, com frio. Pois é, que pena.
mas quando os showrunners Baran e Yantz começaram a desenvolver a história daquela série, eles já tinham na sua cabeça como que aquela história iria terminar. Então sim, antes da primeira temporada estrear, eles já sabiam como seria o final da série. Yantz disse em uma entrevista que ela via as cenas finais como se tivesse uma névoa assim na frente dela. Ela viu uma cena aqui, ela viu outra cena ali e ela viu outra cena aqui. Ela sabia como iria terminar, ela só não sabia muito bem qual processo aconteceria, o que eles iam mostrar antes ou depois até chegar nas cenas que ela queria que fosse o destino dos personagens. Muita coisa mudou durante o processo de escrita da série. Ela dizia que muitas vezes as ideias estavam muito boas na sua cabeça, mas quando ela passava para o papel, não ficava tão legal assim. E aí ela mudava, colocava outra coisa que ela achava que ficava mais legal. Ela tinha essa liberdade. O fato de Dark ter 3 temporadas também era uma coisa que estava certo na cabeça deles. Eles nem sabiam se a Netflix ia renovar a série para uma segunda temporada, mas eles já queriam 3, porque eles queriam muito brincar com essa numerologia, né? Tem a triquetra, tem os lances de 33 anos, tem 3 mundos, o mundo de Jonas, o mundo da Marta, o mundo de origem. Seria legal ter 3 temporadas também. Assim como esse especial, que também vai ter 3 partes se tudo der certo, mas segundo a Yantz, as coisas mudaram um pouquinho conforme iam acontecendo na história durante o processo. Ela disse que o mundo alternativo, o mundo da Marta 2, era para ser introduzido já na segunda temporada da série. Eles iriam aparecer na metade, da metade para o fim, só que na hora que eles estavam trabalhando na segunda temporada, eles, poxa, acharam melhor colocar isso mais pro final. E assim a cena que insere, né, introduz o mundo da Marta 2, foi a última cena da segunda temporada para ser desenvolvida apenas na terceira. Mas a ideia geral sempre esteve lá. Não foi uma coisa que eles tiraram da cartola, assim, do nada, para contar, né, dar uma resolução para a história. E, inclusive, a primeira temporada da série tem muitos foreshadows desse mundo da Marta 2 e do mundo de origem também. E eu acho que a gente pode concordar aqui que esse foi o motivo de Dark ser tão bom, concluir tão bem. A história estava pronta desde o começo. Existem milhares de histórias sobre viagem no tempo por aí, né? E, em geral, elas seguem as mesmas leis. Inclusive, cotando agora as palavras de um entrevistador que eu não lembro o nome, as histórias no mundo pop geralmente seguem o mesmo padrão. Por exemplo, filme de zumbi. Todos os filmes de zumbi seguem as mesmas regras. Zumbis, em geral, não correm, zumbis comem humanos. Claro que existem filmes que saem dessa regrinha estabelecida na cultura pop, como, por exemplo, Guerra Mundial Z, né? Onde zumbis correm mais do que o Usain Bolt. E também tem Army of the Dead, do Zack Snyder, onde o zumbi até engravida. Mas, em geral, na ficção, essas leis são bem pré-estabelecidas e para a viagem no tempo isso não é diferente. Os filmes de viagem no tempo, em geral, seguem as leis estabelecidas pelos filmes do De Volta para o Futuro, onde você consegue voltar ao passado, você consegue alterar coisas no passado e essas coisas que você altera têm consequência no seu futuro. Mas para Baran e Yantz, basear Dark no determinismo era uma coisa óbvia desde o começo. Yantz chega a dizer que para ela, a única forma de criar uma história boa envolvendo viagem no tempo é usando o determinismo, porque todas as outras formas de criar história desse tipo não fazem o menor sentido para ela. Então assim, parece que ela não gostou muito de Vingadores Ultimato então. Ela diz também que viajar no tempo, mesmo não sendo uma coisa possível ainda, né, é um assunto bem científico, então eles precisavam tratar a série dessa forma. Nada pode ser mudado em um mundo determinístico. E o maior exemplo disso é com a Apparatus, aquela máquina do tempo. Segundo o Baran bo Odar, o próprio elenco da série não entendia nada. Eles achavam que tinha 2 máquinas, ou então tinha gente que achava que tinha 3 máquinas, mas ele era bem, ele era claro. Ele falava, não, só existe uma máquina do tempo, só que essa máquina do tempo está em momentos diferentes do tempo. É bizarro demais pensar nisso, minha cabeça até dói quando eu lembro que eu fiz um vídeo só para rastrear a trajetória desse objeto, assim, cara, eu era muito doido, né? Nós somos muito doidos. Mas se pra gente era muito complicado, pra eles era até bem simples. A Yantz chega a dizer que quanto mais complicado parecia ser na série, mais simples era pra eles na sala dos roteiristas. Com a história pronta e o elenco selecionado, eles precisavam encontrar a trilha sonora perfeita para dar o tom da série e foi mais um trabalho de Hércules. Baran disse que eles trabalharam durante um tempo considerável nisso, até que eles foram ouvir o trabalho do Ben Frost. Ben Frost já era um compositor meio que renomado ali no seu nicho, e ele recebeu um e-mail falando de Dark, né, essa nova série alemã da Netflix, e ele então foi até Berlim e teve ali uma conversa com o Baran e a Yantz. Eles conversaram e Ben depois voltou para casa para trabalhar na trilha sonora baseado no que ele tinha entendido da série através da conversa que ele teve com os criadores. Nisso, Baran disse que Ben enviou para ele aquele toquezinho, sabe? Aquele som que todo mundo reconhece como um som característico de Dark. Baran disse que foi imediato. Quando ele ouviu esse som, ele achou o tom que ele queria dar para a série. Foi instantâneo. Ben e Baran se reencontraram
e a conexão foi quase imediata. Baran chega a dizer que Ben entendia ele sem precisar falar. Ben sabia exatamente qual era o sentimento que ele queria colocar naquela série. E aí Ben foi compondo o restante da trilha sonora baseado naquele primeiro toquezinho que eu já toquei aqui, que vocês já conhecem, e assim ele compôs toda a trilha sonora da primeira temporada e das outras também. Ben visitou o set de filmagens algumas vezes, e segundo ele, a última vez que ele foi no set foi na terceira temporada, quando eles estavam gravando aquela cena da Elizabeth esmagando a cabeça daquele cara com o extintor. Ben trabalhava mais remotamente mesmo, mas de vez em quando ele ia até o estúdio de filmagens para ter ali alguns insights da história, alguns insights do diretor. Logo após o lançamento da segunda temporada da série, Ben foi até o Reddit e abriu uma publicação lá, onde ele ficou um tempão conversando com os fãs e respondendo perguntas sobre o processo de criação da trilha sonora da segunda temporada da série. Vou deixar aqui nos comentários o link caso vocês queiram ler essa conversa dele com os fãs na íntegra. E uma notícia boa que eu vou dar para vocês é que o Ben Frost também está responsável por compor a trilha sonora da próxima série original do Baran da Yankees, 1899. Mas eu devo falar mais dessa série na parte 3 desse especial. Depois de tudo isso pronto, restava apenas o marketing de lançamento e a Netflix investiu muito bem nisso. No dia 1º de março de 2017, saía o primeiro teaser da série. O segundo teaser saiu no dia 4 de outubro, com a data de lançamento, e o trailer da temporada saiu no dia 9 de novembro, um mês antes da série estrear. A série estreou no dia 1º de dezembro. Nos teasers e trailers e tal, antes do lançamento da série, Dark deixava claro que era uma história mais sombria, uma história meio de suspense, tinha muitas crianças no elenco, tinha uma parte da história que estava se passando ali nos anos 80, tinha meio essa vibe, né? Porque tem a parte que se passa em 1986, e isso foi suficiente. Começaram a falar que Dark era uma cópia da Alemanha de Stranger Things. A primeira temporada de Stranger Things tinha saído em 2016 e a segunda tinha saído em outubro de 2017, pouco tempo antes do lançamento da primeira temporada de Dark. Então assim, Stranger Things estava no seu hype máximo. E aí os fãs, né, começaram a falar que Dark estava copiando Stranger Things. Hoje nós sabemos que não tem nada a ver, mas na época, só pelos trailers e tal, as pessoas tinham esse sentimento. Mas se você acha que isso acomodou Baran e Yankees, vocês estão muito enganados. Em uma entrevista, eles disseram estar muito felizes com essa comparação com Stranger Things, porque Stranger Things era uma série muito boa. As similaridades aconteceriam, pois ele, a Yankees e os Duffer Brothers, né, criadores de Stranger Things, são da mesma geração. Eles leram os mesmos livros, eles viram os mesmos filmes, eles têm as mesmas referências. Baran é muito influenciado pelo Stephen King e os Duffer Brothers também, então assim, iria ter alguma similaridade, ele estava de boa com isso. Lá em 2017 ainda, eles finalizaram a entrevista dizendo que se metade do público de Stranger Things resolvesse assistir Dark por achar que é parecido, ele ia ficar muito feliz, porque eles teriam uma série de sucesso. E eles tiveram, mas não por ser parecido com Stranger Things, mas por ser uma série completamente diferente de todas as outras séries do gênero e por ter uma criação impecável. Nesse primeiro vídeo, nós falamos bastante sobre a trajetória de criação da série. E no próximo vídeo, que eu ainda não tenho certeza quando vai sair, nós vamos falar mais sobre o desenvolvimento dela. Mas vou ficando por aqui nesse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de dar o like no vídeo, se inscrever no canal se não está inscrito. Tchau e até o próximo.